Olá, turminha do EJA, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui para vocês, professor Tigo. Tá bom, galerinha? Tô aqui hoje, né, pra gente falar sobre um assunto bem interessante, os números complexos. Calma, já sei que muitos vão falar, professor, eu já acho matemática complexa por natureza e você ainda já me vem com números complexos? Calma, pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar dos números complexos. Por quê? Olha só, pessoal, os números complexos, eles vêm, né, da necessidade que a gente teve de definir resultados para raízes quadradas não exatas. Qual era o problema, pessoal? O Girolamo Cardoso, gente, Girolamo Cardoso nada, Girolamo Cardano. Não sei por que eu vi com Cardoso. Também, né, esses matemáticos, tudo com esses nomes velho difícil. Cardano. Esse matemático, ele começa a estudar os números complexos em 1500. Por quê, pessoal? Porque na equação de segundo grau acaba tendo um probleminha bem chato. Que é o que, pessoal? Nós sabemos que a fórmula da equação de segundo grau é o seguinte. É menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E sabemos que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A famosa equação de Bhaskara. E qual era o problema que eles chegavam, pessoal? Quando a minha raiz dava um número negativo. Professor, como assim? Tem como? É possível na matemática eu extrair uma raiz quadrada de números negativos? Pessoal, até então não era possível, tá bom? Por exemplo, se eu resolver o delta, um exemplo, tá? Por exemplo, pessoal, se desse esse tipo de resultado, olha só, raiz de menos 1, melhor, raiz de menos 4. Sabemos, pessoal, que é impossível na raiz de menos 4 a gente achar isso daqui, ó, menos 2. Não existe nenhum número, pessoal, que eu elevo aqui ao quadrado que vai dar menos 4. Porque se eu pegar o menos 2 e elevar o menos 2 ao quadrado, vai ficar isso daqui, ó, menos 2 vezes menos 2. E menos com menos na multiplicação, sabemos que é mais. 2 vezes 2, 4. E se eu pegar o 2 positivo? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Também é 4. E 4, pessoal, querendo ou não, é diferente de menos 4. Ou seja, não existe nenhum número na tabuada que se eu multiplicar por ele mesmo, né, numa potência quadrada, vai dar um número negativo. Então, quando a gente estava estudando funções e equações, sabíamos que quando chegava em números negativos, já sabíamos, colocávamos lá o sinalzinho de não existe. Por quê, pessoal? Porque a gente já sabe que não tem. Só que aí, esse matemático, Girolamo Cardano, ele começou a estudar esses números complexos. Começou a dar a esses números, né, uma solução. Colocar uma solução para esse tipo de raiz quadrada de número negativo. Chegando assim ao que a gente chama de unidade imaginária. Então, pessoal, toda vez que a gente tem, olha só, vou vir para cá. Então, toda vez que a gente depara nessa situação, ele definiu o seguinte, que eu posso utilizar uma unidade imaginária, que ficaria assim, ó, raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Então, esta, pessoal, é a nossa unidade imaginária. Então, essa unidade imaginária aqui é o que eu chamo de número complexo. Olha só, essa unidade imaginária, eu passo a chamar ela de I, de imaginário, esse número imaginário. Então, tecnicamente eu faço o que, pessoal? Eu multiplico, né, esse número negativo por menos 1, para o meu número ficar positivo.
Então, olha só, na realidade, esse raiz de menos 4, na realidade é 2 e o resultado. Porque o i, pessoal, é minha unidade imaginária. E para você, pessoal, que vai fazer o Enem, como eu disse para vocês, os números complexos eles não caem diretamente na prova, ele está escondido. E o resultado chega no número imaginário. Então, toda vez, pessoal, que você tiver um número negativo qualquer dentro da raiz, lembra sempre que a partir de agora existe esse grupo de números que eu chamo de números complexos. Professor, qual é a simbologia? Então nós sabemos, olha só pessoal, número complexo é um C cortado, tá bom? Essa é a simbologia dos números complexos, tá bom? Professor, o senhor já definiu aqui pra gente o que é números complexos, já sabemos o que é, o senhor já decifrou aqui pra gente qual é. A gente sabemos que nós temos o i, que é a unidade imaginária, né? Então, só pra gente frisar aqui, pessoal, o i é a mesma coisa que raiz de menos 1, tá bom? Só que a raiz de menos 1 ela não aparece, aparece a letra i. Tá bom? Então, com essa definição, sabemos que quem começou a estudar foi o Girolamo Cardano, em 1500, a gente começa a expandir esses números complexos, tá bom? Então, vamos trazer aqui para vocês os exemplos. Pessoal, unidade imaginária. Então, olha só, como é composto, pessoal, um número imaginário? Um número complexo, né? Que ele é um número imaginário, tá bom? Ele é dividido em duas formas. A gente divide os números complexos em real mais imaginário. Então nós temos uma parte que eu chamo de parte real, parte imaginária. Como assim? Então olha só, pessoal. A formação, né? Óbvio, ele vai pertencer aos números reais. Então ele vai ficar assim, pessoal, olha só. Nós temos a parte real, que é um número qualquer, pode ser um número negativo, um número positivo, tá bom? Mais ou menos a parte imaginária, que é aquela parte que vai estar sempre acompanhado do i. Já sabemos que o i é a raiz de menos 1, para resolver esses problemas de raízes de números negativos, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui, essa daqui que eu chamo de parte real. E o BI, pessoal, eu chamo de parte imaginária. Então eu tenho essas duas, dentro dos números complexos, então eu tenho essas duas partes, né? Então meu número complexo ele é dividido na parte real, Z, e na parte imaginária, que a gente indicamos dessa maneira, tá bom? Já no exercício de vocês, olha só. Vou escrever aqui alguns números complexos para a gente trabalhar. Então, galera, olha só esse exercício aqui. Ele é bem simples. Eu quero que vocês definam a parte real e a parte imaginária desses números complexos. Estou colocando aqui ó, R e I, tá bom? Então vamos analisar, pessoal. Primeiro caso, nós temos 5 mais 6i. O que aqui é parte real e o que é parte imaginária? Então, pessoal, parte real. A parte real, o nosso A. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a parte real é o 5, tá bom? E a parte imaginária? A parte imaginária é sempre aquela que vai estar acompanhada do i. No caso aqui, ó, 6i. Tá bom? Próximo exemplo, 7 menos 8i. Qual é a minha parte real? Parte real, 7. Parte imaginária é aquela parte que está acompanhada do i. No caso aqui é 8i.
Muito cuidado com o sinal, porque o sinal ele tem que ir junto, então vai ficar, ó, menos 8i. Próximo exemplo, eu só tenho, pessoal, 9i, ou seja, eu só tenho aqui, ó, a parte imaginária. A parte real, neste exemplo aqui, eu não tenho. Neste caso aqui, ó, eu coloco um 0, tá bom? Próximo, 5. Eu só tenho 5, então ele é só real. A parte imaginária, neste caso ali, eu não tenho. Então, eu só coloco 0, porque eu não tenho a parte imaginária aqui. Tá bom? Então, vamos mais uma vez. A dos números complexos, eu divido ele em parte real e parte imaginária. Tá aqui o exemplo para vocês. Lembrando, pessoal, que o exercício de vocês, ele está dessa maneira aqui. Ele pede para você separar a parte real e parte imaginária. Tá bom? Pessoal, vamos para a segunda etapa da nossa aula, que é fazer as operações com esses números aqui. Tá bom? Pessoal, segunda parte da nossa aula é o seguinte. Nós temos os seguintes números, olha só. Números complexos, eu tenho Z1, que é igual a 6 mais 5i. E eu tenho o Z2, que é 2 menos i. E, pessoal, eu estou falando o seguinte. Na letra A, eu quero Z1 mais Z2, ou seja, eu vou pegar o Z1 e somar com o Z2. E na letra B, eu vou pegar o Z1 e subtrair, né, o Z2. E aí, pessoal, começa ali, então, nosso probleminha, tá bom? E a gente vai ter que calcular isso daqui. Vamos pegar primeiro o Z1. Olha só o Z1 como é que é. É 6 mais 5i, ó, mais, tá bom? Mais Z2, que é 2 menos i. Então, pessoal, simples. Eu vou resolver este probleminha aí. Como é que eu vou resolver, pessoal? Para você somar ou subtrair qualquer número complexo, você tem que lembrar que é o seguinte, é parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, olha só, vou circular aqui, ó, real com real. Então, eu tenho que somar esses dois, tá bom? 6 com mais 2, 8. 8. Beleza? Agora, nós vamos para a parte imaginária, que a parte imaginária eu só posso calcular com a parte imaginária. E aqui, pessoal, nós vamos utilizar aquele recurso que a gente revisou no início do ano, que é os nossos conjuntos dos números inteiros, que é aquelas operações com sinais, né? Menos e mais. Olha só, eu tenho 5 positivo, tá bom? E o menos i, tá bom? Pessoal, então, tecnicamente isso daqui vai ficar da seguinte maneira, olha só. É 5i menos i, tá bom? Por quê, pessoal? Porque mais com menos é menos, tá? Então, vai ficar dessa seguinte maneira. 5i, pessoal, com menos i, eu considero o sinal do maior. Quem é o maior? O 5, então o sinal dele é mais. Pessoal, 5i menos i vai dar 4i. Professor, por que deu 4i? Olha, essa é uma subtração simples. 5 tira 1. Aqui, pessoal, o i ele está sozinho. Quando eu tenho uma letra sozinho, pessoal, na frente dele tem o número 1. Então, tecnicamente, aqui é 5 menos 1. Tá bom? E pronto. Já fiz minha operação. Olha só, já somei os dois. Beleza? A mesma coisa, pessoal, acontece aqui, ó, no Z1 menos o Z2. Que eu tenho que fazer o que, pessoal? O Z1 é o 6 mais 5i menos o Z2, que é 2 menos i. Então, olha só, pessoal, o que acontece aqui? Vai ficar da seguinte maneira. Olha só. Mesmo processo que lá em cima, pessoal. Real com real, imaginário com imaginário. Então, nós temos aqui, ó, 6 menos 2. Então, 6 menos 2 vai ficar 4. Tá bom? 6 menos 2, 4. E agora a nossa parte imaginária. Parte imaginária com parte imaginária. Pessoal, menos com menos vai dar mais. 5i mais i, lembrando que o i tem 1 na frente, então tecnicamente é 5 mais
1. Então vai dar mais 6i. Beleza? Olha só. Simples, simples, simples. Tá bom? E assim eu faço minhas operações. Consegui somar e subtrair os números complexos. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem durante o resolver dos exercícios, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Vou estar aí para auxiliar vocês nessas aulas não presenciais. Qualquer coisa, me chama, tá bom? Que eu estou aí para ajudar vocês. Tchau, tchau!